Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Papo de Equity. Eu sou o César e hoje decidimos trazer um olhar um pouco mais técnico voltado à macroeconomia, como as pessoas se comportam em relação ao dinheiro, em relação ao poder de compra, né? O que ocasionou o cenário que nós estamos vivendo hoje e até mesmo quais são próximas projeções, expectativas futuras, né? Estamos nos aproximando do período eleitoral, que é algo mais delicado e por isso nós decidimos trazer uma referência nessa área mais da macroeconomia, da economia, que inclusive trabalha aqui no campus da PUC do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, o nosso podcast ele está situado aqui na Universidade Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, vou deixar a palavra para o Henrique apresentar um pouco mais sobre o nosso convidado, para vocês entenderem um pouco melhor. Boa! O nosso nome de hoje ele é formado na FEA USP em Economia, possui um doutorado em Economia Aplicada pela Exalc, também na USP. Ele é professor e doutor coordenador aqui da pós-graduação da PUC, já trabalhou como analista em bancos de investimento. Em 2018, ele não gosta muito que eu atribua esse título a ele, ele foi reconhecido como economista do ano pelo Coricom aqui do Rio Grande do Sul. E hoje a gente está aqui com o Gustavo Moraes, prazer te ter aqui, Gustavo, é uma honra a gente estar conversando aqui contigo. E a ideia de hoje, como o César já comentou, a gente entender um pouco melhor porque os brasileiros estão perdendo poder de compra, né? A questão de INSS, aposentadoria e também pegar algumas dicas tuas para a gente conseguir realizar uma aposentadoria por conta própria. Meu caro, eu gostaria de conhecer um pouco melhor, entender um pouco da tua história e aí sim a gente dá sequência aqui no tema que a gente tem proposto para hoje. Obrigado César, obrigado Henrique, uma saudação aí a todos que estão conosco aí no Papo de Equity. Eu sou Gustavo Moraes, eu sou um apaixonado pela economia, atuo aqui como professor, né, na PUC do Rio Grande do Sul. Sala de aula também é uma paixão minha, né, é viciante, é sempre muito bom estar em contato com a molecada, com a moçada aí que está doida para aprender, tá maluca aí para fazer bonito aí na vida. E a gente tem aqui, né, hoje, quem sabe, talvez uma das minhas grandes paixões, que é a análise macroeconômica. Atuei profissionalmente, né, como colocou o Henrique, com a análise macroeconômica, atuei no Banco Interamérica Express como analista econômico, antes também estagiei no Banco BMC, né, tive uma carreira que foi predominantemente colocada na cidade de São Paulo, né, na capital, São Paulo. E, né, busquei também uma formação um pouco mais aprofundada diante de um mestrado, diante de um doutorado, com a intencionalidade, né, de voltar para o mercado financeiro, voltar com mais técnica, voltar com mais, né, lastro técnico para poder atuar. E no meio do caminho eu me apaixonei pela sala de aula, né, também teve uma reinvenção nesse sentido e hoje estou aqui na PUC do Rio Grande do Sul, uma universidade fabulosa, uma universidade, a melhor universidade privada do Brasil segundo o MEC, né, um espaço, né, hiper, mega confortável, que vocês estão vendo aqui é só um dos vários espaços confortáveis que a universidade tem. E é um prazer, né, poder participar e poder polemizar em torno desses assuntos, porque a gente vive, de fato, no Brasil, talvez no mundo, né, mas especialmente no Brasil, uma dificuldade, né, o cidadão, a família, ela vai ter dificuldade em relação a quais as tendências futuras. A gente está numa época muito forte de transformação, né, seja pela moeda, seja pelos investimentos, seja pelo cenário internacional, seja pelo cenário nacional, e a gente vai tentar aprofundar um pouquinho essa conversa aqui hoje, né? E esse olhar de futuro, essa tentativa de desbravar o futuro é que faz a gente se apaixonar pelo que a gente faz. Boa, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu gosto de citar, quando a gente fala em poder de compra, enfim, eu lembro quando eu era mais moço, né? Ainda sou, mas que a gente sempre jogava bola e no final ali a gente ia comprar alguma coisa para beber, enfim. E com o passar dos anos, a gente percebe que os mesmos R$10 não compram a mesma coisa, a gente acaba comprando um produto em menor quantidade e a gente se pergunta muitas vezes e até exalta que o nosso salário não está acompanhando o aumento de preço que a gente tem no mercado hoje. A pergunta central do nosso tema, é justamente entender, de fato, as pessoas estão perdendo o poder de compra, as pessoas sentem isso no bolso, não é o que acontece na realidade. Eu gostaria de dar a tua opinião nesse sentido e aí a gente vai aprofundando mais no tema.
Claro, Henrique, é uma pergunta provocativa, né? Porque, de fato, né, a sensação das famílias ela é uma sensação correta. Nós estamos tendo dificuldades cada vez maiores para comprar bens, né? Eu acho que isso fica muito claro no contexto da família brasileira, no caso dos imóveis, os imóveis mais caros, né? Uma maior dificuldade para pagar parcelamentos, para fechar contratos de longo prazo, os juros são mais altos, as parcelas são mais altas, as correções envolvidas, né, pela inflação são mais altas. E tem aqui, né, talvez a sabedoria popular traz, né, que no passado nós trabalhávamos 2, 3 anos, nós teríamos condições de adquirir um imóvel, por exemplo, um carro, né, e hoje a gente não consegue. De fato, isso é verdade. De fato, está ficando cada vez mais restrito. Veja você que nos últimos 25 anos, né, o que corresponde aqui ao século XXI, a inflação de serviços, né, educação, saúde, o plano de saúde começou a se tornar um produto de luxo praticamente, né, você tem uma inflação significativamente acima da média dos outros preços, dos preços dos alimentos, do preço dos produtos de higiene. Então, sim, a vida está ficando mais cara, né? E a gente pode dar aqui no contexto brasileiro 2 justificativas. A primeira, o fato de que, né, no Brasil, infelizmente, nós temos pouca concorrência nos setores econômicos, né? E aí, quando eu digo pouca concorrência, são poucas empresas ofertando o mesmo produto, né? Capitalismo, ele pede que tenha-se concorrência, né? A alma do capitalismo é que a ideia boa prevalece e a ideia ruim é expulsa do mercado. Você não vai ter a chance de testar as ideias se não houver concorrência, né? Então, isso vale tanto para nós como profissionais. Eu preciso ser desafiado como profissional para poder evoluir, né? As empresas também precisam ser desafiadas para poderem evoluir. E, lamentavelmente, nós temos pouca concorrência no Brasil. Isso é fruto de juros altos, é fruto da dificuldade de abrir empresa, é fruto de uma burocratização, é fruto de impostos. E nesse cenário, né, nós temos poucas redes de supermercado, por exemplo, nós temos poucas companhias de aviação, nós temos poucas universidades, nós temos, né, uma série de produtos que são, né, infelizmente, muito restritos para a população adquirir. Poucos planos de saúde e assim vai. Uma segunda razão pela qual a vida está mais cara, e aí é uma razão que não é só brasileira, é do mundo todo, é que, infelizmente, nós, nos últimos 90 anos, né, desde 1932, tentando curar os males da Grande Depressão, os governos acharam uma solução, né, que acabou sendo um grande presente que eles podem entregar, né, para a população no curto prazo, mas que tem efeitos perversos no longo prazo. E esse presente se chama emissão monetária. Ele pode dar presentes, né, presentes sem regramento, praticamente através do orçamento público, e isso tem um custo. Ele vai ter que adquirir esse poder de compra para entregar esses produtos. Quero construir imóveis, vai ter que comprar tijolo, vai ter que comprar cimento, e ele adquire isso via emissão monetária. Ele pode fazê-lo, né? Os demais participantes da economia não podem, é moeda de curso forçado, né? Então ele tem um poder assimétrico, né? Ele tem um poder que ninguém mais tem em relação aos demais agentes da economia. E ele tem abusado desse poder, né? Tem abusado desse poder, especialmente no contexto internacional. Desde os anos 70, no Brasil isso já era uma experiência antiga, vem desde a construção de Brasília, né? A construção de Brasília foi feita sem orçamento. A construção de Brasília você levava material de construção para o Planalto Central de avião, né? Então era uma loucura, e essa loucura hoje ela está espalhada pelo mundo. Os governos imprimem moeda. A gente teve recentemente 2 grandes ondas de impressão monetária no mundo, que foi a crise do subprime em 2008 e a pandemia em 2020. Então, os governos ganham vantagem em cima do cidadão, né? Claro que isso tem um impacto no reajuste de preços de todos os bens que circulam, todos os bens e serviços que circulam na economia. E, em última análise, quem não tem esse poder, as famílias, o cidadão, vai perdendo espaço, vai perdendo, né, função. E, eventualmente, o nosso espectador está se perguntando, não, mas o governo também pode ganhar poder de compra cobrando impostos. Pois é, e ele ainda vai além. Além de cobrar impostos, ele também faz emissões monetárias massivas em prejuízo, né, de quem fica. Se você tem aí 5, 10 reais no bolso e o governo imprime 10 reais hoje à noite, você antes tinha um poder de 10, agora você passa a ter um poder menor, né, no ritmo de 5% ao ano, no ritmo da inflação. E eu gosto sempre de dizer, né, 5% ao ano significa, né, de 72 dividido por 5, aí a técnica que a gente utiliza, né, que você vai perder metade do valor do seu dinheiro em 15 anos. Esse é um questionamento que eu gostaria de te fazer, porque lá no escritório, quando eu monto planejamento financeiro com os meus clientes, que a gente faz
projeções dos investimentos, né? Eu tenho por padrão sempre pensar na projeção descontando a inflação, né? Para saber de fato qual que é o poder de compra que esse meu cliente vai ter. Exatamente. E um dado, né? Essa média histórica que é divulgada pelo Brasil, pelos órgãos que calculam, que seria que a inflação, como tu bem colocaste, é de 5% ao ano. Eu gostaria de te perguntar, como que é feito esse cálculo? Tu acha que esse cálculo ele é fidedigno? Porque é simples, é só a gente pensar o quanto que a gente abastecia ou o quanto que a gente ia no mercado com R$100 no ano passado, exatamente nesse mesmo período para hoje, eu acho que o gasto é muito maior do que esses 5% da inflação, né? Então eu queria saber, nesse teu ponto de vista, como que funciona essa questão do cálculo e se está sendo algo praticado de forma correta. O cálculo ele é bastante polêmico, eu concordo contigo, César. Ele é fidedigno, já deixo deixar isso claro, ele é reproduzível, né? O IBGE lança uma tabela que tem 5 níveis de cálculo, né? No limite a gente vai no preço do alface, e a gente vai no preço do alface lá no mercado, a gente vai no preço da cenoura, a gente vai no preço do quiabo, né? Então esse cálculo ele é um cálculo fidedigno e reproduzível. Se o IBGE me disser assim, ó, a inflação nos últimos 12 meses foi de 4,50%, ele tem uma média ponderada, né? Uma cesta de produtos, uma média ponderada, que ele me diz assim, ó, em passagens aéreas os brasileiros gastam 3% do seu orçamento. Exemplo, por favor, né? Gastam 3% do seu orçamento. Então eu vou lá e consigo ver se de fato as passagens aéreas tiveram aquele aumento. E que, pesando, portanto, 3% no orçamento dos brasileiros, né, essa média é transmitida, então, à inflação geral. Então, é um cálculo, até porque mexe com marcação de títulos ao mercado, etc., é um cálculo que é reproduzível. Há transparência, né, da gente, enquanto analista, poder reproduzi-lo. Agora, tem essa sensação, e aí acho que é importante explicar para o nosso espectador, né, porque muitas vezes nós selecionamos os nossos produtos. Então, claro, a inflação para a terceira idade ela é muito maior, porque na terceira idade você tem um peso de remédios, que é outro setor oligopolizado da economia, um peso de remédios que é gigante. Daqui a pouco, quem mora numa região metropolitana, não mora numa área central, gasta muito com transporte. E aí, toda vez que o transporte sofre um reajuste, pesa mais no orçamento dessa pessoa. Daqui a pouco, uma família mais pobre tem um peso maior dentro do seu orçamento em produtos alimentícios e produtos de higiene. Então, cada um de nós tem uma inflação, né? No Rio Grande do Sul se come muita carne bovina, em Belém do Pará se come muito pescado. Então, essas composições é que acabam dando a sensação de que nós estamos com uma inflação muito maior do que aquela anunciada pelo governo. É importante dizer, né? O tomate acho que é o melhor exemplo disso, é extremamente sazonal. No verão, o tomate sobe 50%, 60% o preço dele, porque tem pouco tomate no verão. Quando chega o inverno, o tomate cai 40%, 50%. Então, sim, ele está aumentando de preço a cada ano, só que como ele varia muito também, o consumidor acaba se assustando. O consumidor, até uma questão de comportamento econômico, né, ele tende a prestar atenção nos preços que sobem muito e pouca atenção nos preços que caem muito. Então, esse é um primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que, né, o consumidor ele não tem tanta substituição. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a banana sobe muito de preço porque é entre safra. Mas ela pode ser substituída por uma outra série de frutas, por uma outra série de legumes, que seja, né? Enquanto o consumidor brasileiro ele acaba sendo estático no seu consumo. Ele come banana Sim. o ano todo, ele não troca. Né? O tomate ele não troca, ele fica comendo. E no verão talvez seja uma boa trocar a alimentação. Então, nesse sentido, César, que eu reforço, nós temos a tendência a reter tudo aquilo que é contra a gente, ao invés de prestar atenção também naquilo que é a favor. E segundo ponto, o cálculo do IBGE é o cálculo de inflação reproduzível. Se assim não fosse, todos os mercados de títulos, por exemplo, marcados a IPCA, né, IPCA+, eles não teriam qualquer credibilidade. Né? Eles têm exatamente credibilidade porque tem uma série de estatísticos, uma série de economistas reproduzindo esse cálculo e verificando que, de fato, aquilo se trata da realidade. Interessante. Boa, a gente já falou um pouco de inflação, mas eu gostaria de reforçar. A gente tem muito oligopólio no Brasil, como você comentaste antes. Tá? O que impede hoje, principalmente 2026, aberturas de novos negócios? E, além disso, a gente percebe que o cidadão comum, muitas das vezes, ele é contra o empresário.
Isso é um pensamento saudável? Como que isso pode impactar no bolso do próprio consumidor, né? Esse pensamento contrário ao empresário, por exemplo. Justamente, né? Eu acho que tu é muito feliz, Henrique, dizer, né? Eu acho que tem essa cultura assim do contra-empresário. Eu vivi um pouco isso enquanto eu era criança. Existia um plano econômico no Brasil chamado Plano Cruzado, né? Um plano sem teoria econômica alguma por trás, né? Que foi uma decretação de preços, de congelamento de preços, né? Preços que não poderiam variar. Foi sustentado por 9 meses, de março a novembro, né? Foi anunciado no final de fevereiro, foi sustentado de março a novembro. E naquela época se firmou na cabeça do brasileiro que quem reajustava preço era ladrão. Né? Que lei de oferta e demanda é uma coisa, né, contra o consumidor, né? E quem reajustava preço, tanto que tinha os fiscais do Sarney, né? O Sarney era o presidente que tinha anunciado esse congelamento de preços, e aí se firmou essa ideia de que quem reajusta preço é ladrão. E acho que tu toca num ponto muito importante. Se eu tiver muitos empresários, se eu tiver muitas empresas na minha economia, eu vou ter facilidade enquanto consumidor. Né? Se eu tenho muitos restaurantes, eu posso escolher onde comer. Se eu tenho muitos restaurantes, eu posso escolher onde pedir. Eu vou pedir o melhor prato, eu vou pedir eventualmente o prato com o preço mais barato. E aí isso te dá uma chance, né, de escolher dentro do teu orçamento e dentro das tuas preferências. Isso é muito rico para qualquer pessoa ao redor do mundo. Um segundo ponto, né, que enquanto consumidor eu vou poder cobrar esse produto. Né? Se o produto for ruim, eu posso ir lá e fazer um review, né, desfavorável. Se o preço não for o combinado, se alguém pisou na bola, eu posso ir lá e também, né, fazer um review desfavorável, fazer, né, uma resposta desfavorável. Posso não recomendar? Então, mais uma vez, o capitalismo é o regime das ideias. E as ideias boas se estabelecem e as ideias ruins são descartadas. Enquanto eu não tiver concorrência, o capitalismo não se manifesta. Eu, como consumidor, vou poder escolher várias empresas. E se eu me colocar no papel de trabalhador, eu vou poder entregar o meu currículo em vários lugares. Eu estou insatisfeito com o meu patrão, acho que ele está sendo injustiçado, está pagando pouco. Eu vou bater em outro lugar, né, para ofertar o meu serviço. E isso é muito bom, porque eu posso melhorar a minha taxa de salário, eu posso melhorar as minhas condições de trabalho, porque daqui a pouco o meu patrão não vai querer me perder, ele me treinou, enfim, ele fez com que eu conhecesse todos os clientes dele, né, e vai ser um prejuízo para ele, de repente, me perder. Então, eu penso que quanto mais empresas houver, vai ser bom para ti enquanto trabalhador, vai ser bom para ti enquanto consumidor, e a gente vai poder testar as melhores ideias. Isso é fantástico, né? Nem sempre, é claro, vai ter algumas incongruências, etc. Nem sempre vai ter imediatamente os melhores resultados, mas eu não tenho dúvida de que esta prática vai levar com que, né, consumidores, empresários e trabalhadores, muitas vezes somos trabalhadores e consumidores ao mesmo tempo, vai fazer com que a gente tenha, então, um processo econômico próspero, né, e, sobretudo, civilizado. Nesse caso, a gente está falando de uma economia de livre mercado e, por consequência, a gente estaria aumentando o nosso poder de compra, a gente consumiria mais. Mas e o que acontece quando, por exemplo, o Estado começa a interferir nesse regime e não deixa essa livre circulação, livre abertura de empresa, enfim? Isso acontece muito no Brasil, né, Henrique e César, porque os espectadores acho que sabem melhor do que eu, né? Muitas leis são criadas justamente para barrar novos negócios. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, deve ter em milhares de prefeituras espalhadas pelo Brasil, né? Não pode abrir um posto de gasolina na avenida principal. Ora, mas por que não pode abrir um posto de gasolina na avenida principal? É claro que sempre tem uma agenda oculta por trás dessas regulações, desses regulamentos, em que você acaba beneficiando aquele posto de gasolina que está na rua de trás, né, que não tem concorrência, de repente pode aparecer uma concorrência para ele na avenida principal e, né, ele fica protegido dentro do mercado. A gente tem um grande exemplo, para não falar de posto de gasolina só, né? A gente tem um grande exemplo no Brasil, que é a indústria automobilística. A indústria automobilística, desde os anos 50, é uma indústria ruim. A indústria brasileira de automóveis é uma indústria ruim e protegida. Né? E ela é protegida, muitas vezes, em favor de uma classe de trabalhadores, né, que são os metalúrgicos, etc., que tem um trânsito político, etc. E a gente tem preços absurdos de carros no Brasil, sim, comparados com o exterior, qualidade de carros inferiores, né? E toda essa proteção da indústria automobilística favorece a quem? Favorece as montadoras, não ao consumidor. Né? Eventualmente,
não favorece sequer os trabalhadores, porque os trabalhadores, primeiro que a indústria automobilística hoje já não é uma grande geradora de empregos, né? Segundo, ela eles geram de resultado, eles acabam não repassando para o trabalhador. Eles não repassam para o trabalhador e não repassam para o consumidor. Então, a sociedade brasileira paga um pênalti para proteger a indústria automobilística. Será que vale a pena? Outro exemplo ainda é a Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus, hoje, né, 2026, tem um orçamento, a gente abre mão de impostos da Zona Franca de Manaus, de subsídios, que são quase equivalentes ao orçamento do estado do Rio Grande do Sul. Né? Tudo bem que tem uma justificativa para integrar a floresta amazônica com o território brasileiro, mas é um poço de ineficiência. Né? Primeiro porque ela atende o mercado interno ao invés de exportar. Se ela tem todos esses subsídios, então, poxa, a gente espera que ela pudesse competir no mercado internacional, exportar para Miami, exportar para Lisboa. Né? São lugares mais próximos de Manaus, por exemplo, do que São Paulo. Sim. E hoje o maior cliente dela é São Paulo. Por quê? Porque é uma indústria que não consegue competir internacionalmente. E a gente está fundando subsídio na Zona Franca de Manaus. Né? Nada contra os amazonenses, acho que tem que ser encontradas soluções para desenvolver, né? Tem várias vocações dentro da floresta amazônica, mas, né, a gente tem um poço de ineficiência. Então, Henrique, talvez a nossa grande ineficiência na questão de abertura de empresas e de concorrência é que nós estamos dando os incentivos para as empresas que já são ineficientes. A gente está viciado nas mesmas empresas, as mesmas ineficiências. A gente não dá oportunidade para alguém se lançar. Né? É por isso que eu acho, por exemplo, né, que medidas para as pequenas e microempresas, muitas vezes soam como benefícios, muitas vezes soam como subsídios, são importantíssimos, porque é o fomentar, né, de uma concorrência futura. A pequena empresa vai se transformar numa média empresa, vai se transformar numa grande empresa, vai apresentar soluções diferentes, pode cair ou não no gosto do consumidor, mas a gente tem a chance de pelo menos experimentar. Para fazer uma analogia aqui, né, se a gente não incentivasse pequenas e microempresas, a gente estaria, por exemplo, barrando o caminho do Mirassol rumo à Série A. Né? O Mirassol seria sempre um time de Série D. Ora, né, a gente precisa fomentar a concorrência. Né? Se o Mirassol vier a ser melhor que o Santos, que é meu time do coração, né, paciência, o Santos tem que cair, o Mirassol tem que ficar. É disso que se trata a concorrência. Legal. Boa. Quando a gente fala também de dificuldade para abrir novas empresas, vem algo que eu gostaria de entender. A gente tem número aí de Selic alta há um bom tempo. Qual que é a tua visão acerca desses dados de econômico Selic, inflação atualmente, questão de câmbio também, o impacto disso no bolso do próprio brasileiro, e qual que é a tua perspectiva de futuro também para esses números? O Brasil é uma economia pressionada, né? Ele vive momentos aí por engenharia política, ele vive momentos de alívio, mas eu vejo que a gente, olhando os números, olhando um pouquinho a análise, a gente vê a dificuldade que o Brasil tem. O Brasil não é um país formador de poupança, né? Ele tem renda baixa, porque não tem concorrência. E quando se refere em formador de poupança, tu está se referindo ao ato de poupar, não especificamente sobre o produto caderneta de poupança. Isso. É o ato de poupar, só para deixar. É a sobra, né, que você tem, né, daquilo que você percebe como renda. Então, o Brasil não forma poupança. O Brasil não investe, portanto, não forma poupança porque tem salários baixos. O Brasil não forma poupança porque, né, tem pouca concorrência. E o Brasil não forma poupança porque tem um governo gastador. Né? Então o Brasil deixa de ser atrativo. Né? Então, nesse sentido, Henrique, César, espectadores, o Brasil é um país condenado a ter juros altos enquanto não achar uma solução, enquanto não achar grandes mercados formadores de poupança. A gente teve, talvez em 1965, né? Para quem não sabe, 1965 foi a primeira vez que se comercializou títulos públicos no Brasil. O Brasil não tinha títulos públicos, né, até então, né? A partir dali. E isso é um canal, por exemplo, de formação de poupança. As pessoas investem em títulos públicos, né? Guardam dinheiro, guardam recursos em títulos públicos. Pela primeira vez, por exemplo, se incentivou Bolsa de Valores no Brasil. Né? E a Bolsa de Valores é uma forma de poupança. Eu compro empresas, né? Compro Vale, compro Petrobras, para não querer fazer merchan aqui, e isso é uma forma de poupança. Então, a gente vai, né, entender que o brasileiro tem muita dificuldade para fazê-lo, e isso acaba condenando o futuro. Condenando o futuro na forma de uma previdência mais descaracterizada, mais precária. Né? Isso vai condenando o futuro na forma de um governo gastador. Né? E, claro, tudo isso vai pressionar oferta e demanda. Né? Se eu tenho
poucos ativos disponíveis e tenho muitos investimentos para serem feitos, muitas padarias para serem abertas, muitos carros para serem comprados, muitos apartamentos para serem comprados, e não vou encontrar esses recursos no mercado, o preço do recurso sobe. Né? Por que os juros são altos no Brasil? Tem um oligopólio de banco, né? Tem impostos e também tem aquilo que é, né, a ausência de formação de poupança no Brasil. Né? Nós temos poucos recursos ofertados. Geralmente a família brasileira, o investidor, a pessoa física brasileira, né, é mais tomador de recursos, contratante de recursos, do que provedor de recursos no sistema financeiro nacional. E isso condena o desenvolvimento brasileiro. Exatamente isso. Até um ponto nessa questão da moeda que tu estava falando, voltando uma fala tua lá atrás, quando teve o congelamento da moeda, né, no plano Collor, né, no plano cruzado. Isso aí também ocorreu. Eu queria entender um pouco melhor. Isso até é uma dúvida que talvez acaba comprometendo para as pessoas não formarem poupança, não guardarem dinheiro, né? Porque eles devem pensar, putz, lá atrás aconteceu deles congelarem o dinheiro que estava nos bancos, enfim, até por isso eu encontro muitas pessoas, inclusive, que não investem, não deixam o dinheiro em bancos por conta disso, né? Que prefere ou comprar imóvel, porque o imóvel está lá e ele nunca vai sair de lá, ou até mesmo deixar guardado numa caixa embaixo da cama, né? Então, eu queria saber sobre essa tua visão. Tu acredita que isso pode acontecer novamente? Quais são as chances? Ou tu acha que é algo mais ilusório daqui para frente na cabeça da população? Não, é ilusório, né? Tem formas mais sofisticadas de roubar a população, vamos colocar assim, né? Por exemplo, a inflação é uma delas, né? Se as contas do governo apertarem muito, e o governo estimula a inflação e ele consegue abater dívidas que ele próprio gerou, né? E eu estou em IPCA+, de repente, né? Tem um título IPCA+. Se o IPCA subir, eu estou perdendo, né? Porque eu vou ter um título que vai render menos. Né, em relação, eu vou ter, acho que isso é um contrassenso, né, talvez valha a pena explicar. Se o meu título está fundamentado em IPCA+, eu vou ter que torcer para a inflação ser baixa. Né? Porque IPCA mais 5, bom, se a inflação for de 5, eu estou pegando o dobro em rendimento, IPCA mais 5. Agora, se o IPCA for de 1, eu estou pegando 5% em cima de 1%, então rende mais o meu título. Né? A marcação a mercado corrige, né, esse título. Então, eu acho que muitas pessoas pensam assim, eu vou comprar IPCA para me proteger da inflação. Isso está correto, né? Só que se a inflação subir muito, de fato eles vão estar protegidos da inflação. Mas quanto mais a inflação subir, a tua proteção em relação à inflação, o teu ganho em relação à inflação vai ser cada vez menor. Né? Então, é uma forma, por exemplo, aumentar a inflação. Não precisa pegar a poupança de ninguém. Sim. Aumenta a inflação e, né, você tem um ajuste de conta sendo feito. O governo é sócio da inflação. Ele é sócio naquele sentido que nós apresentávamos anteriormente, que ele emite moeda, e ele é sócio no sentido, por exemplo, o governo estadual se vale do ICMS, vai se valer do IBS aí com a reforma tributária. A maior fonte de arrecadação de IBS ou ICMS do governo estadual são comunicações, energia elétrica e combustíveis. Se os preços dessas coisas aumentarem, o governo arrecada mais. Então o pessoal pode ficar despreocupado, pode ficar tranquilo quanto a terem seu dinheiro, seus investimentos bloqueados pelo banco, pelo governo. Isso aí não acontece, pelo menos não do ponto de vista global, né? Pode acontecer do ponto de vista jurídico, você ser perseguido, né? Essa coisa toda, mas, né, do ponto de vista global isso não vai acontecer. E aí, né, passados 40 anos, eu com um pouquinho mais de casco aqui, um pouquinho mais de cabelo branco, né, nem tanto, mas um pouquinho mais, eu fico feliz porque agora a gente tem formas, ativos para se defender disso. Né? No passado, há 40 anos atrás, a gente não tinha tantos. Era isso no passado, você falou, né, comprava-se imóveis ou dólar. Isso. Hoje eu posso fazer essas mesmas coisas, até não indico comprar imóveis. Eu não sou um entusiasta da compra de imóveis, porque eu gosto de patrimônio líquido, né? Dinheiro no banco. Eu vi, inclusive, hoje, desculpa te interromper, uma notícia que saiu que a China tem cerca de 90 milhões de apartamentos vazios. Então, querendo ou não, uma bolha que está vindo por aí também. Então... E assim, ok, mas você não se você precisar do recurso, você não consegue se desfazer imediatamente. Só com muita sorte de um imóvel. Né? Então, você tendo liquidez me parece mais adequado. E além, claro, de comprar moeda estrangeira, e todas as moedas de alguma forma estão contaminadas pelo comportamento oportunista dos governos, hoje em dia você tem, né, disseminado a possibilidade de compra de ativos, por exemplo, ligados ao ouro. Você não precisa comprar ouro, ter no cofre, né, ou ter dentro de casa guardado. Você pode comprar um ativo financeiro, um ETF. Você pode comprar prata, você pode comprar cobre, você pode comprar criptomoeda. Né? Então, a forma de defender o patrimônio hoje ela é muito mais abrangente
né? E hoje os instrumentos financeiros dão conta disso, né? Fale com o seu assessor de investimento, etc. Mas hoje os investimentos financeiros dão conta. Eu tenho muito ouro, eu invisto bastante em ouro. Mas eu não tenho 1 grama de ouro, nem sei se é amarelo, se é verde, se é preto. Eu tenho na forma de ETFs, na forma de instrumentos financeiros ligados ao ouro. Isso era até algo que eu ia te questionar, né? Como tu comentou, se a inflação dispara, por mais que tu tenha um título atrelado ao IPCA, o teu ganho equivalente ao IPCA vai ficando cada vez menor, né? Eu te perguntar quais que eram essas outras formas para a gente se proteger, tu acabou de mencionar elas, mas olhando do ponto de vista do investidor, vamos supor que tu investe num ETF, um fundo de ouro, né? Passados, a gente investe com qual foco? Nos proteger da inflação, um outro meio para a gente diversificar. Passa 1, 2 anos esse fundo, né, do ouro, ou não rende, ou acaba ficando negativo, ou fica lateralizado. Qual que é a visão, né? O pessoal pode pensar, putz, mas eu investi para ganhar da inflação, para me proteger da inflação, só que esse meu investimento atrelado ao ouro ou caiu, ou ficou no 0 a 0, andou de lado, né? Qual que é a tua visão sobre isso e como que deve ser interpretado esse método para se prevenir, né, contra a inflação? Claro, eu gosto muito de estabilidade. Então, assim, o conselho, eu acho que a pergunta é muito feliz, né? Porque o conselho que eu vou dar, na verdade, não é meu, é de vários investidores consagrados, Warren Buffett e outros, né? Que quanto menos você mexe na tua carteira, melhor você rende. Então, um dos segredos, e uma frase muito, muito feliz de um grande pesquisador de economia, o Paul Samuelson, foi prêmio Nobel, ele disse uma vez que investir é como pintar uma parede e esperar a tinta secar. Quando você pinta a parede, a tinta não seca imediatamente, mas você fica olhando para a tinta secando. Então, acho que investimento é algo, né, que você não pode esperar ganhar no day trade. Eu acho que isso se muito para profissionais. Né? Também duvido que os profissionais ganhem com esse tipo de estratégia. Né? Então, eu gosto de algo que se permaneça no tempo. Então, eu não me assustaria se o meu rendimento em 1, 2 anos não tivesse resultados. Eu me assustaria se só em 5, 6 anos ele não apresentasse resultados. A paciência, né, ela ganha muito no futuro. E eu acho que em várias dimensões da vida a paciência é vencedora. E a paciência ela cobra um preço, né? A ausência de paciência cobra um preço, que é você fica trocando de carteira para lá e para cá. Você eventualmente até consegue o rendimento, mas a um custo de corretagem também bastante grande. Né? Então é interessante sempre montar teses, montar carteiras, estratégias que busquem um médio e longo prazo. Projeto, né? Um projeto, perfeito, Henrique. A gente teve, né, um exemplo aqui, a gente teve a Selic a 2%, né, no coração da pandemia ali, 2020. Sim. Né? Hoje a Selic está 14,5%, já esteve em 15%. Né? Então, assim, eu olho para a economia brasileira e vejo uma economia que, no geral, ela é mais propensa a ter juros altos do que juros baixos. Pô, mas estava com 2%. Antes da pandemia estava com 6% de Selic. São juros baixos, né? Mais dia, menos dia, a verdade apareceu. A Selic foi a 10%, foi a 12%, e eventualmente puxaram até a 15%, e está com uma dificuldade agora de cair abaixo do 14,5%, cair para 2 dígitos novamente, 9% que seja. Sim. Então, no calor dos acontecimentos ali na pandemia, de repente eu estava olhando 2%, pouco retorno. Mas você manter na sua posição, você tendo a paciência, apostou no juro alto, o juro alto vai aparecer, porque o fundamento que você estudou, o fundamento que você apostou, né, ele mais dia, menos dia aparece. E talvez aí uma segunda dica, além de montar essa carteira de médio e longo prazo, ficou em dúvida, ficou inseguro, converse com outros analistas. Né? Isso aí é um pouco parecido com a medicina, né? Você não vai pedir a opinião de um médico, o médico te diz assim, vou ter que arrancar aí o teu intestino, né? Consulta um segundo médico, consulta um terceiro para saber se é isso mesmo. Acho que a economia funciona da mesma forma. Você vai formando opiniões e essas opiniões, em algum momento, vão convergir e você vai ter uma clareza do que fazer. Boa. A gente viu, então, alguns mecanismos para se proteger da inflação. Eu gostaria de até entender, na tua opinião, a gente deve ter uma perspectiva de ajuste da meta de inflação, uma meta mais alta. Hoje a gente tem a meta aí em 3%. Tendência de juros no Brasil é dar uma recuada, é aumentar, estabilizar, enfim, daqui para frente? 14,5 parece um nível bastante alto, né? Mas eu também não vejo uma taxa de juros que possa cair fundamentalmente para 1 dígito, por exemplo. Eu acho que é um exemplo muito feliz de 2024, eu estava entre os mais pessimistas no mercado, né? Eu dizia que a taxa de juros podia cair no máximo até 10,5. E tinha um monte de assessor vendendo a ideia de que ia chegar a 8, 8,5.
Claro, o interesse aqui era vender renda variável, legítimo, né? Mas essa projeção nunca se mostrou verdadeira. O Brasil é um país de juros altos. Então, é razoável esperar que o Brasil gire em torno, né, de taxas de juros ao redor de 2 dígitos, 3 dígitos, até porque existe essa pressão inflacionária. E existe essa pressão inflacionária, Henrique, César, espectadores, porque o Brasil ainda é um país que não se acertou em termos de contas públicas, né? Ele tem muitos compromissos, parte previdenciária, aí é uma loucura o que tem de compromisso, né? O passivo atuarial da Previdência vai a trilhões de reais. O que ele deve para o Henrique, o que ele deve para o César, o que ele deve para mim no futuro é gigantesco. E a gente tem também, né, aquilo que talvez seja uma dificuldade da economia brasileira atrair investimentos de fora. Se o governo não vai produzir essa sobra de recursos, se as famílias, por ganharem pouco, não vão produzir essa sobra de recursos, talvez atraindo o capital a gente pudesse ter uma chance. De repente o cenário geopolítico favorece isso. O Brasil, pelas suas riquezas naturais, acaba se tornando um polo atrator de investimentos, exportador de grãos, etc., etc., mas seria totalmente acidental nesse cenário, né? Claro que a gente também tem, né, dificuldades aí com os nossos produtos financeiros. Os nossos produtos financeiros são relativamente pouco, né, sofisticados. As pessoas têm dificuldade para entender o que são derivativos, os benefícios de se proteger, fazer hedge com derivativos, e tudo isso vai contribuindo, né, para que a gente tenha, então, patrimônios, retornos sobre o patrimônio menores, né? Vai dificultando a formação de poupança. O que dá para perceber nas últimas falas também é que a grande barreira do Brasil, querendo ou não, é a política, né? Não sei se é essa tua visão, não o conceito político em si, mas os políticos, querendo ou não, algum tipo de reforma, algo nesse sentido. Eu vou colocar algo bastante polêmico, né? Os políticos levam a fama, mas se você for olhar a fundo, o problema não são tão os políticos, é a burocracia. Uhum. Né? A burocracia, os políticos são meramente representantes da burocracia, né? Alguns deles brigam com a burocracia, etc., mas os políticos acabam sendo representantes da burocracia. Então eles levam a fama porque eles estão, né, vamos dizer, expostos. Né? Às vezes a burocracia é que está fazendo com que a coisa não ande, está dificultando, o judiciário está dificultando, está ganhando muito e entregando pouco, né? O judiciário brasileiro, claramente, no contexto da comparação internacional, ganha muito e entrega pouco. Né? A gente tem, daqui a pouco, vários órgãos que são órgãos que já partem do pressuposto que o cidadão é um ladrão, né? Não dão chance para o cidadão se explicar. Os órgãos tributários claramente são assim, né? Então a gente tem dificuldades, mas, Henrique, compreendo a tua crítica aos políticos, mas penso que a maior dificuldade é a organização burocrática brasileira, né? Eu posso até dar um exemplo aqui, né? A gente tem, por exemplo, licitações, né? Bons investimentos nas PPPs, nas licitações, e licitações que são depois de 1 ano, 2 anos, 10 anos abandonadas, né? A gente leiloou o aeroporto do Rio de Janeiro, o Galeão, o aeroporto internacional, em 2013, por 20 bilhões de reais. 10 anos depois de Olimpíada, depois de Copa do Mundo, o grupo de Singapura, que lá em Singapura faz o melhor aeroporto do mundo, entregou o Galeão, falou, não queremos mais, e ainda tinha 20 anos de contrato. Né? Por que eles fizeram isso? Porque eles notaram a inviabilidade. Talvez eles não conhecessem uma coisa chamada Avenida Brasil, que dificulta a chegada lá no Galeão, né, etc. Mas a gente não se realiza, né? A gente afasta, a gente tem medo do investidor. E aí eu acho que eu localizo isso um pouco na cultura burocrática brasileira, né? Na cultura estamental brasileira, que dificulta. Boa. E aí quando a gente fala de burocracia, dificuldade, poupança também, o ato de poupar, mesmo assim as pessoas acabam e confiam no INSS, que é o nosso regime de aposentadoria hoje, né? Faz sentido a gente depositar a esperança no INSS? Deve ter novas reformas vindo pela frente, porque a gente sabe que as pessoas estão vivendo mais, né? Querendo ou não, é um ponto positivo, né? A gente tem um avanço, mas tem menos gente nascendo. E aí acaba tornando essa espécie de pirâmide do nosso INSS, né? As pessoas podem confiar nesse regime ou elas já deveriam se preocupar em formar algum tipo de aposentadoria por conta própria? Deveriam, por conta própria, pensar em uma forma de poupar
para a terceira idade. Complementando, isso é urgente ou não? Isso é urgentíssimo, porque da forma como o INSS está colocado, o INSS não tem futuro. Né? Vou colocar primeiro o que você vai ver provavelmente do futuro. Né? Na ausência de uma grande reforma da Previdência, que é uma complicação política imensa, é um vespeiro, né? Como se diz, você provavelmente vai assistir principalmente os grandes rendimentos do INSS, a contribuição pelo teto que se chama, né? Você contribui 900 pila por mês para obter 8 mil de renda após 35 anos de trabalho. Você provavelmente vai ver esses 8 mil se transformarem em 2, 3 salários mínimos apenas daqui a algum tempo em termos de valor real. Ou seja, não vai ser dado, provavelmente. É uma forma de você tentar vencer o déficit da Previdência, você não corrigir o teto da Previdência. Então, o INSS está furado. Né? A gente está indo para despesa de 1 trilhão e 200 por ano no INSS. Quase 2% do PIB. Né? Quase 2% do PIB. Né? E a gente tem aí uma situação na qual, então, a gente não tem muito escapatória. O cidadão, a família, tem que prover recursos desde já para a terceira idade. E quanto antes você fizer, menor o seu esforço. Esse é o paradoxo. Uhum. Né? Tem que ter a paciência ali, que a gente falava em outro contexto. Né? Quanto mais cedo você iniciar esse planejamento, menos ônus você terá. Porque você iniciando cedo, você terá a possibilidade, né, e uma coisa fantástica, de usufruir um chamado juros compostos. Né? Se eu guardar R$100 por mês por 35 anos, né, eu vou ter uma condição, por exemplo, de a 1% ao mês, tirar uma renda equivalente ali a R$6 mil, né, quase o teto da Previdência, contribuindo só R$100 por mês. Porque os juros compostos, principalmente a partir do 25º, 26º ano, eles começam a ter um efeito muito favorável, né, para quem guardou recursos. Só que, claro, isso demora 26 anos, você tem que ter paciência, tem que ter disciplina, né, mas quanto mais cedo você começa, melhor fica. Então, essa é uma forma, né? Claro, você vai ter momentos em que você vai ficar desempregado, vai ter momentos em que você vai ganhar mais. Né? Então você pode ir variando isso ao longo do tempo. Né? Esse mês eu não vou guardar apenas 100, vou guardar 500. Ótimo. Né? Coloca lá porque você vai precisar na terceira idade. Né? Os remédios estão mais caros, né? O plano de saúde está caro, né? E o INSS então vai te pagar em termos reais. Aí vem o verdadeiro calote. Não vai ser um calote assim, decretamos o calote, seguramos o seu recurso. Não. Você vai perdendo o poder real de compra como você já vem perdendo nos últimos 90 anos. A gente abriu a conversa assim. Né? E, se tu me permite, Henrique, onde que está o furo do INSS? Está numa legislação lá de 1988. Nós contribuímos eventualmente para o INSS e lá em 1988 foi previsto uma coisa, misturaram-se as contas, né? Que o INSS também seria responsável por uma coisa chamada assistência social. Né? O LOAS, como se chama, Lei Orgânica da Assistência Social. É muito bom ter assistência social, não sou eu que vou dizer que não tem que ter assistência social. Para quem recebe deve ser uma maravilha. E às vezes a gente está em situações vulneráveis, né, César? Às vezes a gente fica inválido no mercado de trabalho, às vezes, né, acontecem infelicidades. Assistência social é necessária, só que ela tem que ser também transitória. O ponto aqui é que lá em 1988, assistência social e previdência entraram na mesma conta. Ora, assistência social praticamente não gera receitas, ela só gera despesas. E sendo financiada por quem? Pela Previdência Social. Então, o César, por exemplo, o espectador, faz a contribuição previdenciária com vistas a receber uma aposentadoria lá na sua regra de aposentadoria, e parte desse recurso vai para assistência social. É claro que ele não vai receber. Né? Então, o grande furo do INSS está em que ele misturou contas, isso se deve à fantástica Constituição Federal de 1988, uma Constituição, aliás, diga-se de passagem, os meus amigos juristas vão ficar bravos comigo, né? Ela tem exatamente esse estelionato eleitoral vindo do Plano Cruzado. O Plano Cruzado fez com que metade da Assembleia Constituinte fosse de um determinado partido. Esse partido controlou a agenda, controlou a redação da Constituição, e entraram essas teses, né, vamos colocar assim, não econômicas, que ferem o sentido mais elementar da economia. Se fere o sentido mais elementar da economia, o cidadão vai se ferrar. Então, né, o conselho é, que vou reforçar, faça por si. E, melhor, quanto mais cedo você começa, mais uso dos juros compostos você vai fazer. Então seja disciplinado, faça desde já, né, e em 35 anos
provavelmente você vai ter uma condição muito antes, quem sabe, do limite de 65 anos da Previdência. Começa aos 18, né? Com 53 anos você já está, né, tranquilo na vida, mas tem que começar já e tem que ser disciplinado. Uma pergunta, um questionamento que eu recebi, eu faço algumas palestras aí no interior também, é que se vale a pena de fato eu lá com 40 anos começar a contribuir para algo privado, porque eu não posso, por exemplo, deixar de contribuir com o INSS, é obrigatório querendo ou não. Então, esse é um questionário. Você acha que deveria ter uma mudança nesse sentido? Contribui só quem quiser, eu quero fazer o meu por conta própria, porque muita gente eu percebo que deixa de realizar uma aposentadoria, uma previdência privada, digamos assim, por conta que já está comprometido parte da renda lá para o INSS. Qual que é a tua visão nesse sentido? Deveria ser algo opcional? Como que deveria se remodelar esse regime? Eu não vou dar minha opinião, me desculpa, mas eu vou pegar o exemplo que os brasileiros trazem para mim. Cada vez menos brasileiros querem trabalhar CLT. O CLT é obrigado a pagar a Previdência, o patrão do CLT é obrigado a pagar a Previdência. Então, cada vez menos brasileiros querem trabalhar CLT, por quê? Primeiro porque eles querem flexibilidade de horário. É o desenho do mercado de trabalho atual. Cada vez mais eles querem a possibilidade de se desligar de uma empresa e ligar-se a outra se surgir oportunidade. E cada vez menos eles querem pagar o INSS. Então, Henrique, já nem vou dizer, vou ficar com o depoimento dos brasileiros. Cada vez menos eles querem pagar a Previdência oficial. Porque já se percebeu, né, que o seu dinheiro não é aproveitado como Previdência, o seu dinheiro é aproveitado como política pública, como assistência social, e que nem sempre traz os resultados que a gente gostaria que trouxesse. 2024 foi um exemplo ótimo. Né? Em 2024 a gente estava no rumo ao melhor mercado de trabalho em décadas do Brasil. Desemprego de 5%, desemprego de 4,5%. E o BPC, benefício de prestação continuada, que é um dos rendimentos previstos na lei de assistência social, cresceu 15% no Brasil. Como é que você explica, então, que tem a melhor oferta de empregos em anos do Brasil, em décadas, e, ao mesmo tempo, os benefícios de assistência social crescem? Eu nem vou precisar da minha opinião. Os brasileiros já estão dando. Eles já estão se desvinculando de qualquer obrigação frente ao INSS. Faça a Previdência. Mas eu penso nessa linha assim, professor, que, por exemplo, quando a gente pega a CLT, um salário que é de 5 mil bruto, o trabalhador na ponta final ele vai estar recebendo muito menos, tanto por essa questão previdenciária, questão de impostos, né? Porque a verdade é muita gente não para fazer o cálculo. A verdade, eu acho que pouquíssimos trabalhadores param para fazer esse cálculo, que ele gera um custo para a empresa, só que esse custo não é só o salário que é pago, é tanto a carga tributária, né? São outros custos que o trabalhador tem para o empresário que ele precisa render, ele precisa produzir para se pagar. É mais ou menos 1,5 vezes o salário bruto. Exatamente. Então, assim, se não tivesse regime, né? Aí eu quero tua opinião individual. Se não tivesse regime de CLT, onde fosse um regime autônomo, flexível, né? Exato, onde ao invés do empregador ter essa obrigatoriedade de contribuir com impostos, parte previdenciária, ao invés de tudo isso, ele conseguisse de fato mas bonificar o trabalhador, né? Dar o salário cheio, ao invés de todos esses descontos que tem na folha de pagamento. Tu acha que não seria algo muito melhor, tanto para o empresário, porque com isso o trabalhador iria render mais, ele iria performar muito mais, né? E até mesmo propriamente para o trabalhador não seria muito mais benéfico nesse ponto de vista? Tu está apresentando uma conta, César, que os nossos espectadores, né, vão ficar talvez surpreendidos. Eu estou dizendo aqui que se juntar todos esses benefícios que o CLT tem acoplados por lei, né, o custo dele sai 1,5 vezes o salário bruto. Né? Então, sei lá, o teu exemplo, o cara ganha 5 mil, ele custa, na verdade, para o patrão dele 7.500. Exato. Porque o patrão dele tem que depositar FGTS, tem que depositar Previdência, tem que pagar 13º, pagar férias, pagar... Esse é um dado padrão, esse 1,5. Em torno de 1,5. 7.500, aí vai depender da categoria, Sim. Mas né, 7.500 como uma referência, uma média. E aí eu posso fazer o seguinte acordo com o meu potencial empregador. Né? Olha, eu vou custar 7.500 para você, né? Então vamos fazer assim, eu faço um contrato PJ contigo, né? Você me paga 6. O patrão sai... Olha que loucura. O empregador sai ganhando e eu, enquanto empregado, saio ganhando.
O que está no meio disso? Está no meio uma série de institucionalidades que já não se justificam ou que precisam ser reformadas. Porque, de novo, eu vou precisar da assistência para quem fica inválido no mercado de trabalho. Sim. Acidentes de trabalho acontecem. E, inclusive, no Brasil, nós somos os campeões mundiais de acidente de trabalho. Por quê? Tcharará, tcharará. Vai lá no centro e você, né, consegue um atestadozinho, moleza e tal. Não é que a gente sofre acidente de trabalho, é que nós somos campeões de emissão de atestado, né, médico. Né? Pô, hoje, na sessão da tarde, tem um baita filme, pô, né? Mete um atestado lá. Então, a gente tem dificuldade para financiar a Previdência, né, nesses moldes. Então, ela precisa ser revista. Talvez exista uma outra previdência. No Chile tem uma previdência por capitalização, são contas individuais. O BTG, inclusive, uma instituição líder lá no mercado de previdência no Chile. A gente tem contas individuais e ao longo da vida nós não podemos sacar, né? Segundo certas regras é apenas que nós poderíamos sacar, no caso de doença grave, etc. Ao longo da vida esse montante é capitalizado. O Chile teve muitas dificuldades na transição porque a geração anterior, isso apareceu também na Coreia do Sul, a geração anterior era uma geração menos produtiva, tinha menos qualificação, os pais, os avós tinham frequentado menos tempo a escola, né? Era um trabalho mais precário. Graças a Deus a geração atual deu um salto em termos educacionais, em termos de gerar valor. E aí ficou a necessidade de resgatar o pessoal lá atrás. O que o Chile fez? Continuou. O que a Coreia do Sul fez? Continuaram com as capitalizações. Mas prever o seguinte, o Henrique está percebendo uma capitalização, ele teve um salário baixo ao longo da vida dele, então agora, né, na terceira idade ou no período de aposentadoria dele, ele vai ter inevitavelmente uma renda baixa. Sim, até nisso que tu comentaste, é perfeita essa colocação, que seria benéfico para ambos os lados, mas claro que tem que pensar na questão da assistência social, enfim, mas aí entra outro questionamento, esse dinheiro, de fato, está sendo destinado para quem precisa, para quem de fato sofreu, né? Então, mas isso é uma outra discussão. Assistência social que foge do âmbito econômico, né? Está intrinsecamente ligada à Previdência aqui no Brasil, não está fazendo resultados críveis. Né? Então, no Chile, por exemplo, o que foi feito é o seguinte: você está percebendo uma renda baixa, talvez você não tenha uma renda que é suficiente para o nível mínimo de qualidade de vida, então a gente vai complementar. Né? A gente vai pagar o que falta para ter uma vida razoável. Mas os chilenos nunca protestaram contra o modelo. Os chilenos fizeram aperfeiçoamentos para atender uma geração anterior, que estava um pouco mais desprovida, né, em termos de mercado de trabalho, mas nunca questionaram o modelo. Isso até entra em outra discussão que recentemente voltou à tona, que era da escala 6x1. Que é necessário manter o mesmo salário, só que o nível de produtividade vai cair. Como que a gente, né, vai conseguir pagar o mesmo salário, sendo que a produção vai ser menor? É claro que isso vai ser repassado entre as empresas, custo de produto, enfim. E a escala 6x1 é uma discussão, né, demagógica. Porque nós estamos fazendo, como nós sempre fizemos, política trabalhista para a CLT. Porque o Uber tem chance de escolher se ele vai trabalhar 5x2? Não. Se o orçamento estiver apertado, ele vai fazer 7x0. O corretor de imóveis, chega um grande cliente no domingo, ele vai parar, não, hoje é domingo, ele vai atender o cliente dele. Né? Então, assim, essas leis trabalhistas, elas são sempre feitas para quem tem vínculo empregatício. E, paradoxalmente, quem tem vínculo empregatício é sempre o trabalhador mais qualificado. O trabalhador menos qualificado não tem essa chance. Então, ele é autônomo, ele empreende. Vê se o motoboy vai ter chance de escolher o 6x1, 5x2. Quem não tem essa proteção, e eu vou te dar o número, 38 milhões e meio de brasileiros estão em atividade, mas são autônomos ou empreendedores de si mesmo. Eles não têm essa chance. Né? Eles não têm sindicato por trás para garantir que eles estejam enquadrados numa 5x2, 6x1. Ele faz o seu próprio ritmo. Se a semana foi boa, trabalhei 3 dias, a opção dele. Se a semana foi ruim, vou tentar pegar 7 dias. O taxista já era assim. Então, o autônomo, o empreendedor, não tem 6x1, 5x2. É 7x24. Né? 7 dias da semana, 24 horas por dia. Para a gente ir para a reta final, a gente conversou muito sobre perda do poder de compra, ajustar o orçamento, mais empresas abrindo, enfim. E essa falta de confiança, de fato, que a gente deve ter com o INSS, né? E agora eu gostaria de ouvir uma palavra tua, o que as pessoas deveriam começar a fazer a partir de hoje para buscar, de fato, uma aposentadoria por conta própria, como elas poderiam iniciar nesse mundo de investimentos, enfim. Muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Mas tudo na vida a gente tem um especialista, um braço direito do lado.
Eu gostaria de entender como, de fato, eu posso garantir essa aposentadoria por conta própria a começar de hoje? Quais os produtos também que eu posso investir? Enfim. Essa é uma pergunta maravilhosa, a gente pode dividir em 3 partes, né? Quanto poupar, quanto guardar, né? No que investir e por quanto tempo investir, né? Então, aí a resposta, Henrique, eu quero enfatizar essa resposta para quem está nos assistindo, o importante é guardar. Você pode errar no teu produto. Contratei um produto aqui que tá rendendo pouco. Você pode fazer isso por pouco tempo. O importante é guardar. Se você guardar, não tem erro. Mais dia, menos dia, mesmo que o teu produto financeiro escolhido esteja rendendo baixo, ainda assim você vai conseguir ter rendimento. Você vai conseguir ter o lastro, a segurança de um patrimônio que vai te socorrer, eventualmente, em necessidades ou vai te socorrer na terceira idade. Vai socorrer a tua família, eventualmente também na tua ausência. Então, guarde. Né? Tenha a disciplina de todo mês, e a gente tem uma frase, né, na cultura popular brasileira, ela diz assim, né? O que sobrar eu guardo. Tá errado. Né? Não é o que sobrar. Primeiro você guarda. O que sobrar eu gasto. O que sobrar você gasta. Né? Então tem essa... Caiu o salário, 10%, pelo menos você já mata ali para o investimento. Né? E aí, normalmente, para as pessoas que têm, assim, quem sabe, pouco conhecimento, ou pouco patrimônio também, eu diria que comecem pelos investimentos do Tesouro Direto. Né? Títulos atrelados à Selic ou títulos IPCA+, são boas pedidas. IPCA+, nos últimos 20 anos, foi o título que mais rendeu, né? Seja de longo prazo, seja de curto prazo. Comecem, né? Procure seu assessor, mas tendo pouco patrimônio e tendo baixa capacidade de guardar, né? Quem sabe início de carreira, alguma coisa do gênero, faça, né, pelo Tesouro Direto, faça pelos títulos Selic ou pelos títulos IPCA+. Juntou um pouquinho mais de grana, a gente começa a ir para produtos mais sofisticados, a gente começa a ir um pouquinho de bolsa de valores, um pouquinho de criptomoeda. Acho que criptomoeda sim vale a pena. Vá com cuidado, porque tem muita volatilidade, é um produto que ainda está amadurecendo, ele tem um potencial enorme, mas ainda está amadurecendo, então na economia popular... Tu fala da criptomoeda como formadora de poupança, não como especulação. Isso? Justo, não é para vender na semana que vem, né? É para manter essa posição por vários anos e principalmente, né, guarde. Porque sem essa disciplina, né, alguém diria, né, uma frase manjada aí, o hábito faz o monge, sem essa disciplina você não vai ter condições. Você pode errar aqui, pode errar acolá, mas guardar todos os meses, guardar sempre é algo, né? As crianças tinham aquele hábito, quando eu era pequeno pelo menos, né, Henrique? Não sei se é tanto da tua geração, de pôr a moedinha no porquinho. Né? Sim. Eu peguei essa fase. O porquinho agora chama-se Tesouro Direto, chama-se criptomoeda, chama-se Bolsa de Valores. E no início, se você tiver baixo patrimônio, Tesouro Direto. Aumentou um pouquinho o patrimônio, vai um pouquinho para a renda variável. Aumentou um pouco mais o patrimônio, vai para a criptomoeda e vai alocando essas coisas. Não tem erro. Em 30 anos, 40 anos, você tem um excelente patrimônio, porque os juros compostos vão jogar a teu favor. O principal ponto aqui, eu acho que a gente precisa bater a chave, é que o mercado financeiro não vai te deixar rico. Né? O que te deixa rico é o teu trabalho. As pessoas entram pensando que é um tipo de aposta, que querem colocar um dinheiro hoje, amanhã sair com grana, mas não. É uma forma de você diversificar, construir e proteger aquilo que você fez até então, né? A palavra diversificação é muito boa, né? Porque uma coisa pode dar errado, mas muitas coisas ao mesmo tempo não dão. É mais difícil, né? Então diversificar é importante. Boa. Para a gente encerrar, eu gostaria de pegar uma palavra tua, um conselho para o pessoal que já investe, que está começando também, que pode levar em consideração daqui para frente com a economia agitada do jeito que está, enfim. Na verdade, eu acho que talvez um conselho muito bom aqui, a gente já deu, né? Que é o guardar com paciência, guardar com disciplina, guardar todos os meses é importante. Mas quem sabe complementando um pouco essa ideia, né? Essa ideia da diversificação também é bastante importante, investir em vários produtos, porque se um der errado, você tem os outros para te cobrir. Talvez um outro comportamento vencedor, né? Pelo menos no mercado financeiro, é você, né, ter paciência. A gente já falou aqui durante a nossa conversa. Então, guardando, diversificando e tendo paciência, não tem erro. Né? Meio que a chave do sucesso, eu acho que o Henrique foi muito feliz quando disse que mercado financeiro não é loteria.
né? Loteria é se você quiser ganhar de um dia para o outro. Vai passar a ser loteria, você está sujeito a grandes perdas, mas se você faz com paciência, se você faz sempre, né, e principalmente diversificando, né, não tem erro. Das 3 coisas, a mais importante é guardar sempre, né? Ter o hábito, ver o patrimônio crescer, né? E o patrimônio cresce especialmente após o 25º ano. Lá, né, numa escala de logaritmo, né? Vou entrar aqui em conceitos matemáticos, né? Não vou abusar da paciência, mas é o logaritmo que começa a trabalhar a seu favor. 25º ano, 26º ano, você vai ter mais juros do que depósitos. E isso vai começar a ser uma maravilha na tua vida, né? Veja, 25 anos, para quem, né, sei lá, Henrique, está com 20 anos ali, né, 45 anos, você já está começando a enxergar, né? Os teus colegas lá de 20 anos, 18 anos, você já começa a enxergar isso com 43 anos, com 44 anos. Então, mesmo aqueles que de repente têm uns 50 anos de idade, ainda dá tempo, né? Com 75, 76 anos você vai começar a ver esses efeitos acontecendo. Então, talvez, quem sabe também, se me permite, nunca é tarde, né? Mesmo que você já esteja numa idade madura, comece já. Legal. E professor, para o pessoal que quer te acompanhar, quer ter acesso a teus conteúdos, né? Qual que seria essa forma? Tu tem rede social, posta conteúdos, tu ministra palestras, ou até mesmo aqui na PUC do Rio Grande do Sul, para quem quiser conhecer um pouco mais o campus, quem quiser conhecer quais são as disciplinas que são ministradas, quais seriam as disciplinas hoje que tu dá em sala de aula, então como que é possível ter o teu acesso aqui dentro do campus e até mesmo dentro das redes? Legal, eu fico super à disposição, já deixo claro desde já, né? Em rede social eu tenho um Instagram, né, um @Gustavo Inácio de Moraes, é meu nome completo, né? Gustavo Inácio de Moraes. Né? E dentro da universidade, né, a gente atua tanto nos cursos presenciais, com as disciplinas de macroeconomia e econometria, mas principalmente a gente tem aqui na PUC uma graduação online. Obrigado por esse espaço, César, porque a gente tem uma graduação online em gestão financeira, né, ou gestão pública, em que a gente ministra cursos, né, primeiro, de análise e viabilidade de projetos, né, a gente ensina a calcular se um projeto será bom ou será ruim, e, né, a gente ministra também uma disciplina que tem muito a ver com a nossa conversa de hoje, que é produtos financeiros. Então, essas 2 disciplinas estão disponíveis dentro dessa graduação online. A graduação online são 2 anos, ela diploma como tecnólogo, né? Ela não diploma como bacharel, diploma como tecnólogo, mas são disciplinas que você já pode aproveitar eventualmente no teu curso de bacharelado, no teu curso de economia, administração, enfim, aquilo que te melhor convir, né? Então, são 30 horas cada disciplina, é um grande barato, né? Eu fico lá à disposição também no chat para interagir com os alunos. E a gente trata ali um pouquinho, são disciplinas que têm alguma carga de matemática, não assusta ninguém a matemática que está ali, mas são disciplinas que vão na intuição dos investimentos, né? Do que realmente a gente tem que levar em consideração. E eu trouxe tudo isso aqui para vocês hoje, baseado também nesses conteúdos que eu desenvolvo. Então, além das aulas de macroeconomia e de econometria, né, de estatística que eu dou aqui na PUC, as aulas de análise e viabilidade de empreendimentos e produtos financeiros também. Show de bola. Obrigado show de por esse bola, espaço. mestre. Então, mais um podcast aqui, mais um episódio onde nós trouxemos muito valor, né? Que é algo um pouco mais técnico, mas acho que é necessário a gente ter essa noção para entender como que os costumes, como que a nossa vida, né, é pautada e quais são as consequências disso no cotidiano. Então, mais uma vez, Gustavo, muito obrigado, tá? Obrigado. Fico aqui, nos vemos para o próximo episódio.